tarde, gente. Tudo bem? Como é que nós estamos para começar com o Projeto Newton? Estamos bem? Deixa eu me apresentar, eu me chamo Marcos Diniz, eu sou professor, um dos idealizadores do Projeto Newton, lá desde a sua origem, vocês vão ver daqui a pouco no slide, que começou em 2013, e fui o primeiro professor aqui à frente no Projeto Newton, na primeira turma de Cálculo 1, lá atrás, né, e atualmente eu não estou dando aula no Projeto Newton, mas fui convidado para fazer a apresentação e introduzir um pouquinho do Projeto Newton, para aqueles que não conhecem, falar o que muda, dos que conheceram no semestre passado para cá, o que mudou uma coisinha aí que vocês vão ver, e depois apresentar o professor Zé Miguel, que vai dar essas primeiras aulas para vocês ainda essa semana. Né? Então, mas antes de começar, eu queria saber, aqui nós temos alunos, tudo cálculo 2, né? Cálculo 2 são diversas engenharias, não, mas daqui a pouco eu pergunto. Deixa eu começar a apresentar o slide, para falar um pouquinho do Projeto Newton, e no dado momento eu pergunto para vocês de onde é que vocês são. Tem rostos diversos e bonitos. Então, bora ver aqui, deixa eu falar um pouquinho do Projeto Newton. Bem, assim, uma pergunta antes. Todos fizeram Projeto Newton no semestre passado, cálculo 1? Todo mundo? Quem não fez? Quem não participou do Projeto Newton? O professor Zé Miguel levantou a mão, mas não conta, que ele faz algum tempinho que ele fez o curso de cálculo 1. Teve alguém aqui? Todo mundo é aluno do Projeto Newton? Foi aluno do Projeto... Uai, então eu vou falar super speed, né? Porque você já conhece, eu não vou ficar repetindo, senão vai ficar chato. Vocês já conhecem toda a ambiência, eu vou passar rápido. Então, só comentar, começou em 2013, então esse ano nós fazemos 10 anos, o Projeto Newton faz 10 anos, né? Vocês sabem que o objetivo tem a ver com os fluxos de integração, de comunicação, né? Tem todo um aparato de comunicação em torno do Projeto Newton, que vocês não veem em outras disciplinas, vocês já fizeram algumas disciplinas, né? Sem ser do Projeto Newton, e sabem que tem diferença no tratamento dessas coisas de comunicação, relação aluno-tutor, tutor-professor, e as estratégias de comunicação com vocês são diferentes. Né? Então, esse dado é legal, já passaram mais de 16 mil alunos de diversos cursos, e aqui sim a gente tem a amostra de cursos que apareceram aqui. Então, deixa eu ver quantas engenharias estão listadas aqui. Vamos lá, biomédica, telecomunicações, computação, alimentos, engenharia química, engenharia elétrica, civil, engenharia ferroviária e logística, engenharia naval, engenharia mecânica, né, bioprocessos, sanitária e ambiental, a biomédica, não sei se eu já falei. Tem várias aqui, mas além de outros cursos que aparecem aqui também, né? Geologia, física, química, matemática, oceanografia e estatística. Acho que são os que aparecem, um do IG e alguns do Instituto de Ciências Exatas Industriais, química industrial também. Né? Então, mas eu queria saber, vocês são alunos de que engenharias aqui? Ou cursos? Vamos lá. Elétrica, sem ser de elétrica, quais outros que tem? De computação, engenharia da computação, acho que eu não vi naquele slide, né? Estava engenharia da computação lá no slide? Eu que não vi, engenharia química, o pessoal da engenharia química está aqui também, quem mais está aqui? Só isso? Só elétrica, computação e química? Não tem outra engenharia, não? Telecom, tem telecom também. Sem ser de engenharia, temos de outros cursos? Física está aqui, tem pessoal da física aqui? Muito bom tê-los aqui. Física precisa de muito cálculo diferencial integral. Então, é bom, estão no bom lugar. Mais algum curso aqui? Não? Só esses? Oi? Civil está aqui? Eu ia perguntar, civil, tem gente de civil? Cadê o pessoal de civil? Tem alguns alunos de civil. Mecânica tem? Não vale, o monitor não vale o monitor. Tem mais gente de mecânica? Não tem nenhum aluno de mecânica agora nesse turno. Tá bom. Então, mas vocês veem a gama, e isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito do Projeto Newton, é exatamente poder integrar alunos de diversas engenharias, porque você tem olhares diferentes, mas tem um núcleo comum das engenharias que tem que ser incentivado, né? E você também reunir olhares diversos, mesmo dos colegas que não são da engenharia, é muito interessante para a própria formação do engenheiro. Hoje em dia você tem que se preparar para lidar com mentes diversas. É isso que o mundo está esperando da gente. Então, vamos lá, vamos continuar.
porque eu ia ser rápido, né? Eu vou pular essa parte de cenário e motivação do projeto, mas o que está no fundo, é você proporcionar alternativas diferenciadas no processo de ensino-aprendizagem, e a gente sempre procura focar, é muito importante o foco, nessa palavra aqui, você já deve ter sentido que é mais ou menos a pegada, né? Isso aqui norteou toda a construção do projeto Newton. Né? Toda a construção do projeto Newton, ela foi centrada na busca da autonomia pelo estudante, né? Que o estudante se tornasse autônomo Então, você vê toda a questão das listas de exercícios, você tem que fazer toda semana, etc. Vai tudo na vibe de fazer com que vocês se tornem autônomos, né? Própria formação, em relação à própria formação. Então, deixa eu passar. Bem, vocês conhecem os ambientes, eu não vou falar muito, né? Vocês sabem que a gente tem um ambiente integrado dessa sala aqui, com as salas remotas. Então, aí a gente está falando sobre o ambiente integrado, só comentar, né? Você já conhece a ambiência física, mas também tem a ambiência humana que envolve o projeto, né? Então, esse projeto, ele não é feito só por professores de matemática, muito pelo contrário, a gente já disse que o eixo está nos fluxos de comunicação. Então, como não poderia deixar de ser, além de pessoas da matemática, nós temos pessoas envolvidas da ciência da computação, da comunicação, fortemente, engenharias, da pedagogia, biblioteconomia e outros profissionais. Então, a equipe é bem grande, né, bem diversa, quer dizer, são profissionais e estudantes, monitores de diversos cursos que trabalham conosco. Então, é uma equipe grande que é para propiciar o melhor possível, o curso melhor possível e o apoio que vocês merecem. Tá? Então, vamos seguir. Então, nós temos a aula expositiva, que é feita, né? Eu já comentei sobre as perguntas no microfone. Bem, vocês sabem também que elas são sempre transmitidas ao vivo e disponibilizadas lá no YouTube, para quem quiser assistir, para quem tiver perdido a aula. Eu não sei se algum de vocês teve oportunidade de assistir ao vivo a aula. Um dia que não veio aqui, teve? Deu para ver de boa? Deu, né? Porque às vezes dá problema mesmo, tem uma chuva. Você vê, estava chovendo agora. Às vezes não dá e é bom que você não perde a aula. Né? Bem, as aulas ficam todas armazenadas lá no FPA Multimídia, eu não sei se todos sabem, mas você tem lá as aulas gravadas desde 2013. Se você entrar na aula no FPA Multimídia, vocês podem ver a aula de algum desses professores antigos que deram aula lá no início. As minhas aulas também estão lá de cálculo 1, que eu nunca dei aula de cálculo 2 no Newton, foi só de cálculo 1, mas tem aula de todos os professores desde 2013. Então, às vezes você gosta mais da explicação de um professor do que de outro, você pode alternar e ver lá os assuntos que melhor lhe interessar. Né? Então, e aí você já tem ideia de como é que funciona as sessões de monitoria, né? Você sabe que tem encontro toda sexta-feira com os monitores, né? Se eles estão lá para resolver exercícios com vocês, tirar dúvidas. Tá? Então, essa atividade contará com 2 monitores que vão resolver exercícios sobre assuntos ministrados ao longo da semana. Aproveite para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos que você sentiu mais dificuldade. Abusem, no bom sentido, dos monitores. Vão lá, tirem dúvidas, perturbem, entendeu? Chega lá, se está com uma dúvida, não deixa para tirar depois, não, porque dúvidas elas crescem se você não elimina, entendeu? Elas vão se acumulando. Você está com uma dúvida, não conseguiu, já bateu cabeça, vai lá, que eles estão orientados não a fazer nada por vocês, fazer nada para vocês, né? Mas orientar vocês a chegarem a conseguir resolver os exercícios, a conseguir chegarem nas próprias conclusões matemáticas. Eles estão orientados para fazer isso direitinho. Então, bem, além das aulas de sexta-feira, eu já estava falando disso aqui, né, do plantão de dúvidas também. Vocês sabem, o plantão funciona na sala 7, de 9 às 13, de 14 às 18. Era disso aqui que eu estava falando, para vocês explorarem os monitores. Vão lá, tirem as dúvidas de vocês, está lá. Né, se vocês têm aula à tarde, geralmente é de manhã, né, de 9 às 13, porque é no contraturno, vocês devem estar tendo aula à tarde, talvez no contraturno. Então, apareceu uma dúvida, vão lá e vocês vão ver que esse semestre vai ser mais necessário ainda vocês estarem toda semana lá com eles do que no semestre passado. Afinal, é cálculo 2, né? Então, plataforma Moodle, vocês já sabem como funciona, acho que todos vocês foram cadastrados já na plataforma Moodle. Eu não sei se entrou alguém que não foi aluno do Newton, mas logo no início, quando eu comecei a falar, todos haviam sido alunos do Newton, então todo mundo sabe por onde é que passa. Bem, e lá na sala de aula virtual, para o colega que não conhece, né, você tem ambiente de interação, mas você tem os vídeos com exercícios resolvidos, é por lá pela plataforma virtual que você vai entregar as listas de exercícios, né, pegar as listas de exercício,
né? E entregar, fazer as devolutivas semanais das listas de exercício. As listas de exercícios, então, de forma parecida como era, tem só uma mudançazinha no semestre passado, elas serão lançadas toda sexta-feira às 18h30. Tá? Cada lista conterá 5 questões, contemplando os assuntos abordados ao longo da semana, com o objetivo de fixar o conteúdo ministrado pelo professor. Então, você deverá baixar o arquivo, resolver as questões da lista e submeter a resolução por meio da plataforma Moodle até a quinta-feira seguinte, às 23h59. Tá? Então, o colega que não fez Newton, é assim, pega a lista na sexta-feira, a partir de sexta-feira, 6h, e entrega até quinta-feira, meia-noite, né? Tem que entregar a devolutiva, você escaneia ou bate foto, né? Que seja legível, e envia pela plataforma Moodle. Tem que ser pela plataforma, senão não chega nos monitores para eles corrigirem. Depois eles corrigem e devolvem. Assim, desculpa, estou querendo passar rápido demais. A pontuação das listas para cada avaliação, isso vai mudar, hein? Mudou esse semestre. As listas valerão 1 ponto em cada avaliação, 1 ponto extra. Quer dizer, as provas valerão 10 e você tem a lista, é 1 ponto extra. Tá bom? Então, você vai estar concorrendo a 11. É diferente de como foi no semestre passado. Tá bom? Como é que é feito? Se você tiver 4 listas, as listas são pontuadas, e depois você tira uma média das pontuações das listas para... Né, se você tirar 10 nas 4 listas, né, tirar nota, ou 1 nas 4 listas, sei lá como você preferir, você tem 1 ponto inteiro a mais na sua nota. Tá bom? Se tiverem dúvida, é só levantar o braço, tá? Então, aí aqui tem a mudança para o semestre passado. O processo avaliativo vai ser diferente, de fato, do que vocês fizeram no semestre passado. No período letivo de 2023-2, serão contabilizadas 3 avaliações, 3 notas, tá? Mas, tcharam! Vocês estão lendo, né? Eu estou vendo aí que o pessoal já está com a mão na boca, tudo. Toda sexta-feira será aplicada uma prova, valendo 10 pontos nos 30 minutos finais das sessões de monitoria. Não se apavorem. Eu só li o segundo, né? Mas tem o terceiro para não ficar desesperado, tá bom? Cada prova terá somente uma questão. Então, o que vai acontecer? Na sexta-feira você vem, vai ter o início da aula de monitoria normal, e depois, nos últimos 30 minutos, você vai receber uma questão. Uma questão do assunto da semana. Aquela ali é só prova, uma parte da prova, né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, a primeira avaliação você vai ter, digamos que 4 sextas-feiras, né, que você vai encontrar. Nesse primeiro momento agora parece que tem 2 feriados em sextas-feiras, né? Se eu não me engano, 7 de abril, 21, isso vai atrapalhar um pouco. Então, são 2 sextas a menos. Compensação, você vai ter 2 semanas para estudar, né, para a prova, para a próxima provinha. Mas isso é ruim? É bom porque você tem 2 semanas, é ruim porque você acumula assunto de 2 semanas. Entendeu? Porque... Então, na verdade, o que está acontecendo? Antes você ia fazer uma primeira avaliação e você tinha que fazer, sei lá, 4 questões da matéria que você viu durante 1 mês e pouco, 5 semanas, 6 semanas. Agora, a diferença é que, em vez de você fazer essas 4 questões tudo junto num dia, numa avaliação só, você vai fazer uma numa semana, outra na outra semana, outra na outra semana e outra na outra semana. Entendeu? Isso tende a tirar a pressão daquela prova, daquele exame pontual, né, a distribuir mais. Se você tiver sapiência, souber distribuir e vir acompanhando, a tendência, nós acreditamos, é que isso torne menos hard o processo todo. Aquele esquema de uma prova com um bocado de matéria, e aí tem 4 questões, tudo misturado, né? A gente vai fazer essa experimentação que a gente acredita que vai conduzir a um resultado melhor. Pois não, querido? Diga. Pois é. Não, essa é a prova. É assim. Ele está com o cara espantado. Era bom que ele estivesse aqui, que vocês iam ver no telão a cara dele. Não, é assim. Por exemplo, tem a primeira avaliação. Então, é assim. Como é que vai ser a sua primeira avaliação? Eu não sei porque eu não estou com um cronograma aqui, mas é assim. Você vai ter primeira sexta-feira. Você teve aula uma semana, primeira sexta-feira. Você vai fazer uma questão naquela sexta-feira.
guarda a questão. Como é teu nome? Cauã. Guarda a questão do Cauã, corrige. O Cauã tirou 10 nessa primeira questão. Aí na outra sexta-feira, tem outra questão para você fazer, que é prova. É prova. Prova. É uma questão só. Aí o Cauã tirou 10 de novo. Aí vem na outra sexta, tem mais uma questão para o Cauã fazer. Tirou 10 de novo na questão, acertou de novo a questão. Aí na quarta sexta-feira, aí o Cauã vem e tira 10 na questão de novo. Ele tirou 4, 10, qual é a média? 10, qual é a nota do Cauã? 10 se não tiver entregue a lista. Se tiver entregue a lista, ainda ficou com 11. Entendeu? E aí, qual que é a ideia? Presta atenção, como você tem a lista semanal, e a lista semanal vai contando ponto, você já vai se guiando também pela lista semanal, claro que fazendo umas questões a mais. Por favor, em a lista semanal que só vem 5 questões, não significa que você só tem que fazer 5 questões por semana de cálculo. Quem estudou cálculo sabe que você tem que fazer um bocado de questão para ir se preparando em cálculo, né? Tem que fazer mais. Mas aquela questão da lista de serve meio de guia. Então, ao mesmo tempo que você vai estudando para fazer a lista, você está estudando para fazer aquela uma questão que vai ser pedida na sexta-feira. Então, ao invés de você fazer uma prova lá no dia, sei lá, 15 de abril, com 4 questões do assunto de um mês e meio, você vai ter feito uma questão primeiro na primeira semana, outra questão, outra questão, outra questão. Quando você fez essas 4 sextas-feiras, essas 4 questões são a sua prova. É isso. Não vai ter um dia daquela prova que fica todo mundo desesperado, chega aqui descabelado, suando, tremendo, não. Não, você tem que suar e tremer toda sexta, entendeu? Não, mas é uma questão, gente. A gente acredita realmente que isso vai dar uma simplificada, vai dar uma melhorada. Então, agora eu não sei se é nessa sexta que começa a primeira prova ou se é na próxima. Isso é uma boa pergunta. É na próxima. Não, nessa sexta não tem. A não ser que vocês queiram muito fazer prova na sexta-feira agora. Atenção, galera, da galera aí da coordenação, acho que eles querem fazer prova sexta-feira. Tá bom? Não, deve ser na próxima, tá bom? Mas, já começa a estudar antecipadamente. Vocês já sabem o que vai ter, presta atenção. A vantagem disso é que vocês já sabem o que vai acontecer. Então, vai estudando, começa a estudar. Vai ter uma questão. Vai lá e mata a questão, entendeu? É isso. E vai somando seus pontos, né? Deixa eu voltar lá para o slide. Então, vou lá, Léo. Cada prova terá apenas uma questão e abordará o conteúdo ministrado pelo professor ao longo da semana. Assim, a nota de uma avaliação será composta pela média aritmética das pontuações das provas realizadas até a data estabelecida no cronograma de aulas da disciplina, somada à pontuação extra da lista de exercício. Então, você tira a média da nota que ele tirou nas 4 provinhas, como do Cauã foi 10, ele nem precisa do ponto da lista, né? Mas você tira a média e depois acrescenta o quanto ele recebeu pela lista de exercícios, que vale até 1 ponto. Tá bom? Então, para ser aprovado na disciplina, precisa de média 5. Isso é o padrão, né? Então, vamos seguir. O que esperamos de você? Esperamos que você aproveite cada espaço e recurso que o Projeto Newton disponibiliza para a sua formação, que aprenda a compartilhar seus conhecimentos e a estudar de forma integrada e colaborativa. Isso eu não sei se vocês tiveram essa experiência no primeiro semestre, mas se não tiveram, eu incentivo a todos que tenham. Né? Trabalhar colaborativamente, trabalhar em grupo, estudar em grupo. Isso daí as pessoas às vezes não dão o valor correto para isso, mas isso potencializa o seu aprendizado, e aqui eu falo tanto para os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, como para os alunos que têm menos dificuldade. Né? Você, às vezes, sabe um pouquinho mais que o colega, tem um pouquinho mais de facilidade, e só o fato de você estar explicando, acredite, eu sempre fiz isso a minha vida inteira de estudante. Quando você explica alguma coisa para algum colega, o colega está aprendendo com você, mas você está aprendendo mais ainda explicando do que o colega. Então, é uma arte interessante, né? Porque você dá e recebe ao mesmo tempo. Então, mas não só por isso. Né? O mundo está convergindo para um negócio que ou as pessoas se tornam profissionais que sabem trabalhar em equipe, ou eles vão ficar defasados, vão ficar de fora. Você tem que aprender a trabalhar com equipes, e equipes que pensam de forma divergente, diferente de vocês. Então aqueles que não tiveram oportunidade de, no primeiro semestre, trabalhar em grupo, estudar em equipe, procurem fazer no segundo semestre, isso faz parte do aprendizado de vocês profissional. Tá bom? É isso, acho que essa foi a exposição mais rápida que eu já fiz até hoje do Projeto Newton. Vocês têm alguma dúvida? Não?
Podem seguir para a aula de cálculo 2. Ah, uma dúvida do colega. Não quer? Vai ali no microfone, que ninguém foi no microfone aqui, eu sempre gosto de pedir. É bom que você apareça na televisão. Lembra que está transmitindo, hein? Se teus pais estiverem assistindo, vai ver você agora na TV, vai lá. Boa tarde, me chamo Pedro, faço engenharia da computação. Sobre a dúvida dessa prova, pequena prova que vai ter toda sexta, possivelmente ou com certeza a questão que vai cair toda sexta vai ser aquela questão que é sempre contextualizada e tal, algo do tipo, ou é algo mais direto? Isso vai, uma boa pergunta, mas isso vai depender da elaboração lá do professor, entendeu? Eu gosto muito de questões contextualizadas. Por outro lado, a gente tem que medir que ela não seja muito, que a conta não tome muito tempo, né? Porque às vezes faz uma questão contextualizada que demora para você, até você entender. Mas, você gostaria que fosse ou que não fosse? Ah, ele gostaria que não fosse, eu pensei que ele quisesse que fosse contextualizado. Né? Mas tem questões que são mais contextualizadas, outros menos, depende também muito do assunto que você vai abordar, entendeu? Porque tem assuntos dentro do cálculo que são ótimos para você fazer uma contextualização boa, porque são assuntos mais com uma aplicação mais imediata. E tem alguns assuntos que são menos propícios à contextualização, a uma contextualização melhor. Né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Lá vocês fizeram o cálculo 1. Por exemplo, o assunto de máximos e mínimos, né? Optimização. Isso aí, meu amigo, é uma questão contextualizada, claro. Você vai querer maximizar ou minimizar alguma coisa, então é muito fácil você contextualizar. Já, por exemplo, lembrando a parte de cálculo 1, né? Quando você vai para aquela parte de limite de funções, se você for fazer uma provinha com aquele assunto, já dá para contextualizar, tudo dá para contextualizar, mas tem alguns assuntos que são mais propícios, outros menos. Então aí vai depender do assunto, vai depender também da equipe que vai elaborar a prova. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, obrigado pela sua pergunta, que aí foi alguém no microfone. Então, eu queria passar já a palavra e apresentar a vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas o professor José Miguel Martins Veloso, né, grande professor nosso, certamente a pessoa, na minha avaliação, mais gabaritada em matemática de todo o nosso estado, com certeza absoluta, quiçá de toda a nossa região amazônica. O professor Zé Miguel Veloso é geômetra também, e ele está encarregado de dar as primeiras aulas aqui para vocês. Uma só aula, na aula que vem já é o professor titular da disciplina, então tá bom, mas vocês vão ter a honra de ter uma primeira aula com o professor Zé Miguel, que é uma pessoa queridíssima e um professor nota 1000. Venha, professor, por favor. Obrigado, gente. Aproveitem, hein? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Como eu não vou realmente começar a disciplina, eu vou aproveitar hoje para falar de um problema que foi muito importante na história da ciência, né, e que é até hoje, foi o problema da gravitação universal. Né? Como que nós saímos de um mundo que era geocentrista, né? Passamos por um mundo que foi heliocentrista e hoje não tem centro nenhum, que ninguém sabe se o universo tem centro, afinal. Né? Então, essa é uma história que eu vou passar um pouco rápido, acho que de manhã eu levei bastante tempo aqui, né? Que um pouco conta a origem do cálculo pelo ponto de vista da astronomia. Né? O pessoal fala muito área de curva, né? Reta tangente, mas na realidade o que deu origem ao cálculo propriamente dito foi o problema da gravitação universal, que era um problema profundo no Renascimento. Né? Veja, os antigos, né, eles partiram de um pressuposto que, né, eles viam o céu, né, o céu tinha um monte de estrela fixa. Hoje a gente não vê o céu porque as cidades são iluminadas, né? Mas eles viam o céu, tinha um monte de estrela fixa e tinha alguns
algumas estrelas que se moviam, né? E essas estrelas foram nomeadas de planetas, né? E a Lua também, e começou a se estudar o movimento desses corpos, né? E se criou a teoria que a Terra seria o centro do universo, porque o homem era, né, uma criação diferente de Deus. E é claro que se um ser superior criou, né, ele faria os planetas se moverem em círculos que são as curvas perfeitas, né? Só que quando você ia olhar o dado, o que é que acontecia? Que tinha planetas que estavam na frente, daí a pouco ele dava uma volta no céu, que é um movimento retrógrado, e voltava a andar mais rápido, né? Então, como eles queriam colocar círculos, eles começaram a colocar círculos girando em torno de círculos, né? Então, dessa maneira, né, você tem ali você tem aqui o centro desse círculo, que era onde girava, né, o que eles chamavam epiciclo, esse círculo menor, né, e quando ele girava, fazia de conta para o observador aqui que ele estava voltando atrás. Ia para frente, voltava atrás, então eles criavam tantos epiciclos quanto necessários para tentar ajustar, né, o movimento dos planetas à teoria deles, né? Então é claro que, né, esse modelo teve vários astrônomos, mas foi um filósofo conhecido, né, que foi o Aristóteles, né, colocou isso na filosofia dele. Aí Copérnico, né, que é uma figura que todo mundo fala, né, o Copérnico ele foi um nobre, né, numa região hoje, acho que da Polônia, né, que então ele teve condições de ir para as universidades. Ele teve universidades tanto na Polônia como na Itália, né. Depois ele voltou para Wittenberg, a cidade dele, e foi ser cônego lá, né? Tinha uma situação confortável, né? Eles tinham muita renda, a Igreja Católica era uma instituição muito rica, dona de terras. E aí o Copérnico ele trabalhou como astrônomo, mas ele escreveu apenas 2 trabalhos, né? Um deles foi uma carta, foi um manuscrito que ele enviou para algumas pessoas por volta de 1510, a data do descobrimento do Brasil mesmo, né? Por aí. E o segundo foi um livro que ele escreveu para justificar o manuscrito, as ideias do manuscrito, que ele levou com ele, né, 30 anos engavetado. Ele não quis publicar, ou porque ele tinha dúvidas da teoria, né, ou porque ele tinha medo de confrontar as teses da igreja, né? Mesmo que nessa época a igreja fosse bastante suscetível de discutir teorias científicas. Não tinha havido ainda a reforma protestante, então existia uma certa liberdade dentro do pensamento religioso, né? Esse é o manuscrito dele, que ele enviou para várias pessoas, né? Não teve uma repercussão imediata, mas as pessoas começaram a falar dele. Olha, Copérnico tem uma ideia diferente, e ele ficou uma pessoa conhecida, né? E ele tinha 7 axiomas no manuscrito, né? Bom a gente ver, hoje são coisas comuns para a gente, mas na época eram ideias revolucionárias, né? A primeira delas, os corpos esféricos não se movem todos em torno do mesmo centro, né? A ideia que as pessoas tinham é que as estrelas eram fixas, formavam a esfera das estrelas fixas, né? E depois todo o resto girava em torno da Terra, Lua, Sol, planetas, né? A segunda ideia é que a Terra não era o centro do universo, né? Depois essa ideia virou uma ideia que foi perseguida, né? Mas na época não houve grande problema. E ele dizia que o Sol é o centro do sistema planetário e assim do universo, que comparada à distância das estrelas fixas, a distância da Terra ao Sol é muito pequena,
que a aparente revolução diária do firmamento é devida à rotação da Terra em torno do seu eixo, né? A Terra girava e, por isso, a gente via a rotação, né? E que o aparente movimento anual do Sol é devido ao fato que a Terra, como outros planetas, orbita em torno do Sol. E que as aparentes paradas e retrogressões dos planetas são devidas às mesmas causas. Vocês já veem que esse último axioma, né, já não é tão claro o que ele coloca ele, né? E aí, em vez dele refutar a teoria inteira, ele mantém a questão das órbitas serem esféricas e precisar de epiciclos. Quer dizer, ele faz um meio termo entre a teoria do Aristóteles, né, e o que ele tinha colocado de novo. Ele tenta fazer um meio termo. E como ele tenta fazer um meio termo, né, as coisas não funcionam direito. Ele tem que colocar de novo epiciclos, aí ele diz que ele precisa de um número menor de epiciclos, mas, né? Mas se você olhar aqui, ó, esse aqui era o modelo dele, né, em círculos. Por exemplo, o movimento da Lua, ele precisaria de 3 círculos girando para poder justificar todos os movimentos que a Lua faz no céu, né? Então era um modelo extremamente complicado também. E também o Copérnico, ele morava num local que tinha uma lagoa muito grande, lá perto de um lago. Eu não sei se as observações eram ruins, mas ele, apesar dele ter um observatório, né, o registro do número de observações dele não é muito grande, né? Então ele publicou o livro dele, né? Ele publicou o livro dele um pouco antes de morrer, né? Alguns autores dizem que o livro que nunca foi lido, aí esse pesquisador que escreveu uma obra, ele passou 30 anos olhando em todas as bibliotecas do mundo, todas as cópias dos livros de Copérnico, para ver quem tinha anotado alguma coisa e identificar as pessoas que tinham lido o livro, para ter uma ideia da repercussão que o livro teve, né? E olha, ele foi entrar no índex de obras proibidas 73 anos depois, quer dizer, levou quase um século para que as ideias de Copérnico fossem proibidas pela Igreja, né? E o processo de Galileu ocorreu 90 anos depois, né? Então, essa é a influência do Copérnico. Ele plantou, né, uma nova ideia de como o sistema solar funciona, né? Essa é a cópia da capa do livro dele. Depois ele teve mais umas 4 impressões desse livro, né? E o instrumento dele, ó, ele tinha um para medir ângulos, né, a posição das estrelas, né? E ele tinha também aqui um espelho, bem aqui em cima desse... Tinha um espelho que refletia no teto a posição do Sol e ele conseguia marcar as efemérides do Sol. Esses eram os instrumentos de trabalho dele. Esse aqui é é um heliógrafo, né, no castelo de Oslin, sei lá como pronuncia isso, né? Bom, a próxima pessoa nessa história é o Tycho Brahe, né? Todo mundo ouve falar do Tycho Brahe. Tycho Brahe, vocês veem ali, né? Ele era ele já era uma pessoa de mais dinheiro, ele já era da classe dominante, né? Ele perdeu o nariz na juventude. Dizem que ele usava um pedaço de um nariz de metal que era de prata, mas quando foram olhar no túmulo dele, acharam de cobre lá, mas não vai saber, né? E ele era um nobre, né? Ele teve uma educação para ser um nobre, né? Era dinamarquês. Vejo que, né, enquanto Copérnico ali em 1510, né, ele já é de 1546 e vai morrer logo no início do século XVII, né? Então passou praticamente um século essa questão aí sem grande movimentação, né? Então, aos 13 anos, ele foi estudar na Universidade de Copenhague. E aí tem uma coisa interessante, houve um eclipse, né, e o pessoal disse, olha, amanhã vai ter um eclipse, e realmente aconteceu. E ele ficou
surpreso naquele mundo da Idade Média que tudo era meio, né, inseguro, não se sabia o que ia acontecer, que fosse possível prever um acontecimento como um eclipse. Aí isso fez o menino se interessar por astronomia, né, virou o objetivo da vida dele, e ele só voltou para Copenhague aos 26 anos. Né? Estudou em várias universidades também. E para ele, né, ele criou, então, ele tinha dinheiro, ele começou a comprar equipamentos melhores, mandar fazer equipamentos melhores, e ele realmente funda a astronomia pensando em fazer observações cada vez melhores, né, e observações constantes. Não fazer uma observação e achar que aquilo ali já era o ponto final de todo o processo. Então, ele passou 30 anos observando o céu, praticamente, e escrevendo esses dados. Né? Então, ele criou uma riqueza de informações muito grande. Né? E para ele ir para a Dinamarca, né, ele recebeu uma ilha, a Ilha de Vênus, né, com todos os servos que viviam na ilha, com toda a renda dessa ilha. Então, ele vivia dando festas e vivia uma vida maravilhosa lá como matemático do rei. Né? Isso aqui foi o que ele construiu lá como observatório, um castelo. Felizmente derrubaram, né, pessoal? E esse aqui era o observatório dele. Só aqui tem para medir o ângulo das estrelas, né? Tem uma pessoa aqui bem grande, né? Dava uma precisão bem grande para ele. Né? E ele mapeou, chamava Uraniborg, né? Ele mapeou praticamente 1000 estrelas antes de sair de lá. A posição delas numa esfera de metal. Nem sei se isso ainda existe. Né? E tinha vários auxiliares, né? Ele tinha uma estrutura muito grande. Mas ele tratava mal os servos lá, e o pessoal ia reclamar para o rei. Então, quando o rei faleceu e o filho dele entrou, ele começou a querer pôr ordem no Tycho Brahe, e o Tycho Brahe resolveu ir embora de lá. Né? Mas ele ficou 20 anos nesse observatório. Né? Aí aconteceu uma coisa interessante, em 1572, né? Apareceu um fenômeno que é chamado supernova, né? Quando uma estrela, a gravitação fica uma estrela muito pesada, né? A gravidade traz ela para um centro muito pequeno, e aí ela acaba explodindo. E quando ela explode, ela cria um clarão no céu. Aí aconteceu, né? Isso em 1572, né? E isso contradizia o fato de que a esfera das estrelas era imóvel, era uma criação de Deus que não tinha modificação. Né? Então, esse fenômeno foi muito forte porque criou dúvidas nisso também. Né? Então, o único registro que tinha era de 125 anos antes de Cristo, né, de uma supernova, mas os dados não eram realmente muito grandes sobre a distância da Terra e tudo. Né? E o Tycho Brahe mostrou que ela era imóvel, que essa supernova não se movia no céu também, ela estava muito longe. Né? E outro acontecimento que aconteceu foi esse cometa de 1577, né, que também tudo que acontecia de diferente no céu, né, eles diziam que acontecia na fase sublunar, né, que era entre a Terra e a Lua. E, na realidade, a distância que o cometa passou foi pelo menos 5 vezes a distância da Terra à Lua. Então, todos esses fatos foram criando dúvidas também sobre a teoria do Aristóteles. Né? Então, quando ele brigou com o novo rei, né, ele aí foi para Praga, né, e onde ele foi nomeado matemático imperial. Né? E é em Praga que chega o novo personagem da história. Quer dizer, ele tinha um monte de dados, mas
o Tycho Brahe tentou fazer uma teoria mista entre a de Copérnico e a de Aristóteles, né, fazendo um Frankenstein científico, e claro que não funcionava. Eles tinham um problema muito grande com a órbita de Marte. A órbita de Marte é a órbita mais elíptica de todas, e é a órbita que cria mais dificuldades para você explanar usando os epiciclos, né? Então ninguém conseguia, os erros eram muito grandes, né? Ultrapassava até os erros que os instrumentos davam, era de minutos de grau, eram coisas, para o caso do astrônomo, muito grandes. Esse era o castelo aí onde ele foi morar, e aí ele chamou um astrônomo para tentar ajudar ele, uma pessoa jovem da qual ele pudesse ajudar a provar a teoria dele, né? E essa pessoa que entra é o Kepler, né? Kepler, a gente vê pela foto, né, já não tinha tanta nobreza assim, e o Kepler veio realmente numa pessoa do povo, né? Só que ele teve a sorte de nascer num ducado que tinha aderido ao Lutero, era reformista. E quando eles aderiram, a igreja tinha muitas posses no ducado, eles tomaram todas as posses e transformaram em escolas e universidades. Quer dizer, eles tiveram uma componente, né, de revolucionária mesmo, de educação, de ciência. E aí o Kepler era um estudante muito bom, ele foi galgando o ensino superior, o ensino universitário, né? Vê aí que ele vai, né, nesse período já da mudança do século, né, de século XVI para o século XVII. Né? Ele terminou a Universidade de Tubinge aos 20, começou a fazer outro curso de teologia, mas aí, ele defendia o Copérnico, né? O pessoal mandou ele embora de lá, arrumaram um posto para ele como professor numa cidade pequena. Aí ele foi ser professor em Graz, na Áustria, em 1590, né? 24, 25 anos. E aí depois, um dia, ele estava dando aula, ele teve uma outra ideia dessa, a relação dos planetas deve seguir a relação das figuras regulares, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos regulares, né? E aí ele tentou ajustar a teoria lá do Copérnico a isso, não teve sucesso, né? Mas ele pensou nos 5 sólidos regulares. Como tinha 6 planetas, né? Ele pensou, 6 planetas, eu tenho 5 espaços entre esses 6 planetas, então os sólidos regulares devem se ajustar aí para explicar, né? E ele escreveu esse livro, né, Mysterium Cosmográfico, está escrito errado ali, né? E essa era o desenho dele, ó, né? Você vê aqui, o Sol está no centro, aqui um detalhe, aí o tetraedro seria Mercúrio, né? Aí o próximo aqui, eu acho que é um icosaedro, né? Seria Vênus, etc. Esse aqui é o detalhe dessa parte aqui, né, que vai até Júpiter, o cubo, né? E essa parte aqui, mais da largura das figuras, né, seria os erros, né, que você poderia ter aí uma certa folga. Quer dizer, não tinha nada de científico isso aí, mas, né, foi o início da caminhada dele para criar uma teoria científica do cosmos, né? Era uma figura interessante o Kepler nesse aspecto. Ele começou com ideias totalmente erradas e no caminho ele foi se corrigindo e foi abandonando
né? Foi um processo muito difícil para ele, né? Mas ele conseguiu ir abandonando e se livrando de toda a herança, né? Da astronomia da antiguidade. Olha só, o movimento de Marte para ele, como era, ficava uma coisa complicadíssima, você colocando os epiciclos, né? E aí o Tycho Brahe convida ele, né? Já convida ele para ir para Praga. Aí nessa época tinha havido uma mudança no ducado dele, né? E caiu lá o pessoal que era luterano e voltou de novo os católicos a tomarem posição. Aí todo mundo tinha que renegar a fé anterior, né? Aí o Kepler resolveu aceitar o convite do Tycho Brahe e vai para Praga com ele, né? Aí o Tycho Brahe, né, quer dizer, o Kepler tinha interesse nos dados do Tycho Brahe, porque todo mundo sabia que os melhores dados astronômicos estavam com ele, mas ele não publicava nada, estava tudo guardado, né? O ouro dele eram os dados. E ele não queria integrar os dados para o Kepler queria, e eles tiveram várias desavenças, né? E quando ele chegou, ele disse, já empurraram para ele o problema de Março, né, que ele disse que ia resolver da órbita de Marte, que ele disse que ia resolver em 8 dias, na realidade levou quase 8 anos ele trabalhando para conseguir determinar qual era a órbita do planeta Marte, né? Isso aqui é uma figura dos dois, né? Só que, por sorte dele, talvez da ciência, né, o Tycho Brahe morre em 1601, logo depois, menos de 2 anos da chegada dele, né? E aí o Kepler é nomeado matemático lá do Império, né, e fica com toda a documentação do Tycho Brahe. Aí ele começa a trabalhar os dados do Tycho Brahe, né? Aí, né, então ele começa a trabalhar e a primeira lei que ele descobre, né, é essa aqui, ó. No movimento da órbita do planeta, o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais, né? Quer dizer, não tinha relação com o círculo, a velocidade não era constante, mas em tempos iguais, né? No mesmo intervalo de tempo, né, as áreas deviam ser iguais, né? Então, onde o planeta estivesse mais longe, ia andar mais devagar, e onde ele estivesse mais próximo, ele ia andar mais rápido, né, para que isso acontecesse. E aí ele vejo que, né? E aí ele vai tentar mostrar que, né, quando ele está estudando a órbita de Marte, né, vejo que é um problema complicado, porque você está vendo a posição de Marte a partir da Terra. Você não conhece também a órbita da Terra, né? Então, como é que você vai determinar a órbita de Marte se você está olhando ela de um local que você também não conhece a órbita, né? Então, ele começa a estudar a órbita da Terra também, né? E aí ele abandona a teoria dos epiciclos, né? E determina que a órbita tem que ser oval, né? E ele passa um ano, ele passa muito perto, né, dessa questão de ser oval, né? Ele calcula assim a diferença entre o diâmetro da oval e o diâmetro do círculo, acha uma diferença de 0,0429, e por acaso um dia ele descobre que a secante de 5 graus e 18 minutos tem a mesma terminação dessa diferença. Aí ele acha que ele está realmente no caminho certo, né? Então, com essas duas leis, né, que todos os planetas se movem em trajetórias elípticas, estando o Sol localizado em um dos focos da elipse. Esse aqui é a primeira
grande, né, resultado da nova física, quer dizer, o método experimental para determinar, né, o que realmente está acontecendo. Então, esse aqui é um resultado fundamental na nossa história como humanidade, quer dizer, esse resultado do Kepler, das trajetórias elípticas. Então, o que eu vou mostrar um pouco aqui, eu não pude preparar, não deu tempo de preparar, é um pouco como que depois, né, o que é que ficou pendente, né? Então, ele já tinha a ideia de força, né, que existia uma força de gravidade, né? Ninguém sabe, assim como a gente não sabe até hoje, como é que a gravidade atua entre dois corpos, né? Uma questão que está aberta até hoje. Tem até uma teoria de gravitons aí na mecânica quântica que né, o Einstein nunca conseguiu fundir também a gravidade com a relatividade e a eletricidade, né? Eles criaram a eletrodinâmica quântica, mas tem muito difícil a gravitação quântica, né? Porque até pelo problema de escala das forças. Então, então se criou a ideia de que a força de gravidade ela devia diminuir inversamente ao quadrado da distância, né? Porque se você pensa que a gravidade existe em todas as direções, né? Ela deve se espalhar conforme a área de uma esfera, né? E a área depende do raio ao quadrado. Então, a força de gravidade deve diminuir de acordo com o quadrado do raio. Então, o grande problema científico da época virou esse, né? Como a partir de você supor, né? É claro, depois que veio aí o Galileu e o Newton e criaram as 3 leis básicas da física, né? Como que a partir de uma força inversamente proporcional ao quadrado do raio, você determina que as órbitas são elípticas. Isso não é um problema matemático simples, né? E só mesmo com o desenvolvimento do cálculo diferencial é que foi possível resolver esse problema, mostrar que a força de gravidade realmente variava com o inverso do quadrado da distância, né? Então, vou discutir um pouco aqui, vou tentar. De manhã eu tive problema de tempo, espero que agora. Termina que horas, hein? Tá. Então tem 40 minutos, é isso? Tá. Então Então a gente vai ter 2 corpos aqui, um de massa M1, né, e um outro corpo de massa M2. Vejo que você estudar vários corpos simultaneamente é muito complicado. O problema de 3 corpos até hoje é um problema que não está completamente resolvido em termos de mecânica, né? São 3 equações que vão aparecer e é um problema difícil, né? E você pode ter um observador em algum lugar, né? Aí você pode colocar o vetor posição do primeiro corpo, né? Você tem um vetor posição do segundo corpo, né? E você tem um vetor raio aqui né, que se você somar o x1 com raio, vai dar o x2, né? Lembre-se da regra do paralelogramo da soma, né? Esse vetor aqui é o mesmo desse aqui, né? Então a soma é feita dessa maneira, né? Então se eu tenho uma curva aqui, né? Então eu vou ter um vetor aqui, x1 é um vetor que depende do tempo, né? Eu posso ter ele aqui um outro vetor que é o x1
no tempo t mais dt, né? Aí eu posso fazer a diferença entre eles, né? Que é o x1 de t mais dt menos o x1 de t, né? E posso definir a velocidade como limite, quando dt tende a zero, dessa expressão aqui, x1 de t mais dt, menos x1 de t dividido por dt. No limite, né? Acho que só tem giz de uma cor aqui, né? No limite, mesmo que aqui não seja tangente, o vetor velocidade vai ser um vetor tangente aqui, a curva, né? E isso aqui funciona da mesma maneira como o cálculo 1, né? Porque você pode escrever o vetor, né, x1 de t como duas componentes, né? Qualquer vetor v de t. Não queria usar velocidade. Né? Vou colocar aqui um vetor w de t, né? Como sendo o x de t, y de t, né? Que descreve uma curva no espaço, né? Quando você tem a curva aqui, você tem um ponto, esse aqui te dá o x de t, esse aqui te dá o y de t, e aqui você tem o vetor. Então, você trabalhar com duas componentes ou trabalhar como vetor, do ponto de vista matemático, é praticamente a mesma coisa, né? Então, quando você vai fazer aquela conta, né, da diferença e tomar o limite, você está fazendo um limite no x e um limite no y, né? Então, o v de t, né, ou w aqui, a derivada dw dt, vou chamar de w, dw dt, né, ele vai ser dado pelo dx dt, e dy dt também, né? Tudo funciona igual aqui, né? Então, a força, né, pela lei de Newton, né, força é massa vezes aceleração, né? Bom, eu vou chamar aceleração aqui, né, vou chamar A1 de t, a aceleração do corpo 1, coloca aí logo. E igual a 1, 2, né? Então, a força, né? A força, como é dada a força, tem a constante gravitacional, né? Vai ter o produto das massas, M1, M2, dividido, né? Ela está na direção do raio. A direção do raio é essa aqui, né? É o vetor dividido pelo módulo dele, né? Então, o módulo de um vetor, né, nesse aqui, né, o módulo de W, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, como sempre, né, que é o comprimento do vetor, né, e dividido pelo r ao quadrado, né. Então, a força vai ser dada por esse objeto aqui, né. Por isso que vai aparecer um r ao cubo aqui, porque se eu deixasse só r aqui, seria um efeito não teria um efeito quadrado, né? Ali é o vetor unitário. Então nosso movimento, né, massa vezes aceleração, né, eu vou olhar a força que atua sobre o corpo M1, né? Então eu vou ter que G vezes M1, M2, né, sobre R ao cubo R, vai ser igual a massa, massa 1 vezes o A1, né?
E eu vou ter uma fórmula diferente aqui, M2A2, né? Só que o que é que vai acontecer? Vai ser a mesma força, mas em vez de R aqui, né, agora eu vou estar atuando na direção oposta, né, a reação, né, então eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, né, porque é menos o raio, né, porque eu vou estar agora na direção oposta. Né. Então veja se, né, quer dizer, esse aqui eu estou representando a força que está atuando no corpo 1 e aqui a força que está atuando no corpo 2, né. Uma está puxando numa direção, a outra está na outra. A tendência é os dois caírem. Por que que a Lua não cai na Terra? Alguém sabe explicar? Na realidade, ela cai, né? Porque você tem aqui, né, a Terra, a Lua vem aqui, né, o que é que acontece? Ela vai, cada tempo ela está caindo aqui, e aí vai dando uma órbita circular. Né? É a velocidade dela que não permite que ela caia, assim como os satélites. Né? Mas, na realidade, todos os corpos celestes que estão um girando em torno do outro, né, é uma queda constante. Né? Por incrível que pareça, mas é isso. Então, se eu somar essas duas equações, o que vai aparecer? M1A1 mais M2A2 é zero. Né? Isso quer dizer que a velocidade, né, M1V1 mais M2V2, né, é constante. Ou seja, que o centro de massa do sistema está em movimento inercial, ele não está acelerado, né? Ele tem só o movimento de inércia dele, que vai depender do observador. Né? Se você estiver em cima do centro de massa, não dá para estar, você vai achar que está em repouso. Né? Mas o que me interessa é outra equação aqui. Que é a equação do A2 menos o A1. Né? Quando eu fizer a diferença dos dois, né, eu vou ter que dividir por M2, né, esse aqui vai dar menos G M1 sobre R ao cubo, né, vezes R. Né? Estou tirando o M2, está certinho, e vou fazer menos esse, né, dividido por M1. Então vai ficar menos G M2 R ao cubo sobre R. Né? Por favor, me sigam, faço muito erro aí nessas coisas. Né? Então isso aqui vai ser menos G M1 mais M2 vezes R dividido por R ao cubo. Né? Então isso aqui vai dar menos G. Vou chamar M1 mais M2 da massa vezes R sobre R ao cubo. Então isso aqui é A2 menos A1. Né? Mas A2 menos A1, né, é a derivada segunda de x2 menos x1. Né? Vai ser igual a isso aqui. Escreveu M aqui, né, M1 mais M2. Menos G, M, R sobre R ao cubo. Né? Mas x2 menos x1, né, a gente sabe que
que é o raio, né? Então, eu vou cair na equação, né? A derivada segunda do raio é menos G mR sobre R ao cubo. Né? Então, essa é a equação que nós temos que mostrar que a solução dela é uma elipse. Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar para a coordenada. Né? Então, eu vou escrever a derivada de cada componente. E para passar para a coordenada é melhor, como eu estou numa curva, quase uma curva, né, é melhor usar o que a gente chama de coordenadas polares. Né? Aqui eu tenho o ponto x, aqui eu tenho o y, aqui eu vou ter o vetor r, né? Vou ter um ângulo θ e vou ter o comprimento de r. Então, eu vou escrever o x como sendo r cosseno de θ. Né? Posso até, já que isso é uma curva aqui, né? Eu vou ter que o x de t vai ser o r de t cosseno de θ de t. Né? E o y de t vai ser o r de t vezes o seno de θ de t. Né? Então, eu vou dividir o meu problema vetorial em dois problemas, né, usando R e θ. Né? E depois a gente vai tentar escrever, tirar o t da jogada e escrever o R em função de θ. Né? Para a gente se livrar de uma variável e poder chegar numa equação de cálculo 1. Não? Então, veja, então vou ter que derivar, né? Derivada segunda dessa, né? Então, vou começar com dr dt. Né? Aí eu vou derivar o R cosseno T, aí vai dar R. Eu vou escrever, vou usar a notação do Newton aqui, que é mais fácil. dr dt como sendo R ponto. Né? E dθ também. Vou escrever menos aqui. Né? Então, veja que eu vou derivar o R cosseno de θ. Né? Então, eu vou derivar o R primeiro, R ponto vezes o cosseno de θ. Né? Aí eu vou derivar o cosseno de θ. A derivada do cosseno θ é menos o seno. Então, vai ficar menos R seno de θ. Mas como é uma função composta, eu tenho que colocar a derivada θ ponto aqui. Né? A primeira componente dá essa. E a segunda componente vai dar o quê? Vou derivar o R seno θ. Então, vai dar R ponto seno θ, né? A derivada do seno mais R cosseno θ, vezes a derivada do θ. Tá? Essa é a primeira derivada. Aí eu vou para a segunda derivada. Essa aqui vai dar mais termos, né? Fazer com cuidado, né? Aí eu vou derivar o R ponto, vai ficar a segunda derivada aqui. 2 pontinhos vezes o cosseno, né? Mais o R ponto. Vou pôr um menos, porque a derivada do cosseno é seno θ vezes o θ ponto. Né? Acabou esse termo. Menos R ponto, esse fica igual seno θ vezes o θ ponto. Né? Vou derivar agora o seno, menos R cosseno θ. Aí vai sair um θ ponto daqui com esse, fica θ ponto ao quadrado. Né? E menos R no θ, θ 2 pontos. Né?
uma expressão grande, né? Mas ela diminui porque aqui vai entrar um 2, né? Essa é igual a essa. Aí eu vou ter o outro termo, né? Vou derivar com cuidado também, porque R dois pontos, primeira derivada desse vezes o seno, mais R ponto, aí eu vou derivar o seno, dar o cosseno θ vezes o θ ponto, vou derivar esse R mais R ponto, cosseno θ vezes θ ponto, vou derivar agora esse cosseno, dá menos R seno θ, θ ponto fica θ ponto ao quadrado, e depois a última, mais R cosseno θ, θ dois pontos. Né? Vem que a coisa, né, quando entra a derivada segunda, as expressões começam a ficar complicadas. O que a gente vai fazer é reduzir isso a uma equação que a gente consiga, né? Tem uns truques aí muito bonitos que permitem você encontrar uma solução fechada para esse problema, que é uma coisa incrível, né? Aí isso aqui, né, vai ser igual a quê? Menos GM sobre R ao cubo, né? E ali vamos ter o quê? O vetor R, que eu vou escrever como R cosseno θ, R seno θ, né? Então, nossa equação é essa, né? Isso aqui é menos GMR sobre R ao cubo. Né? Então, vou pegar a primeira componente igualar com a primeira aqui. Então, eu vou ter R dois pontos, cosseno θ, menos 2R ponto, θ ponto seno θ, né? Que esses dois termos aqui se somam, menos R cosseno θ, θ ponto ao quadrado, né? Menos R seno θ, θ dois pontos, igual a menos GM cosseno θ sobre R ao quadrado. Tá? Aqui eu estou simplificando, né? Esse R com esse R ao cubo fica um R ao quadrado. E agora eu vou ter a minha outra equação, R dois pontos seno θ, mais 2 R ponto θ ponto cosseno θ, né? Menos R seno θ, menos R seno θ, θ ponto ao quadrado, né? Mais R cosseno θ, θ dois pontos, igual a menos GM R ao quadrado seno θ. Parece complicado, né? Mas a gente vai dar uma simplificada violenta aqui, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é multiplicar. Vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. Né? Vou multiplicar 1 por cosseno θ e somar com 2 vezes seno θ. Né? Quando eu multiplicar aqui por cosseno θ, vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar o seno ao quadrado de θ. Né? A gente sabe que cosseno ao quadrado de θ
mais seno ao quadrado de θ é 1, né? Identidade fundamental da trigonometria. Então, esses dois termos aqui vão somar R dois pontos, né? Esse daqui vai ficar seno θ cosseno θ, esse vai ficar seno θ cosseno θ, um vai ser menos, o outro vai ser mais, cancela, né? Esse aqui vai ficar cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, vai ficar menos R θ ponto ao quadrado, né? Aqui vai ficar menos cosseno vezes seno, aqui vai ficar seno vezes cosseno, vai cortar, né? E aqui vai ficar menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, vai dar menos GM sobre R ao quadrado. Ó, deu uma primeira equação já mais, né, mais confortável para a gente, né? E eu vou fazer agora a primeira vezes menos seno e mais a segunda vezes o cosseno, tá? O que é que vai acontecer? Aqui vai ficar menos seno vezes cosseno, aqui vai ficar seno vezes cosseno, essa corta, né? Todas que se cancelaram antes vão somar agora, né? Esse é um truque muito comum. Aqui vai ficar seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ dá 1, vai dar 2, R ponto, θ ponto, né? Aqui vai ficar seno vezes cosseno, aqui vai ficar cosseno vezes seno negativo, cortou, né? E a gente vem para essa equação. Aqui eu estou multiplicando por menos seno dá positivo, multiplicando por cosseno dá positivo, mais R θ dois pontos, né? E aqui vai ficar mais seno cosseno, menos cosseno seno, dá zero. Olha que legal, né? Beleza, né? Agora ficou mais tratável tudo isso. Matemática parece uma sanfona, você aumenta e depois ela vai diminuindo. Se você olhar no processo que isso não acontece, tem algo errado no que você está fazendo. Bom, e agora tem mais uma coisa bacana. Olha, se eu olhar aqui, né, vamos multiplicar essa equação aqui por R, né, vezes R. Vai ficar 2R ponto, θ ponto, mais R ao quadrado, θ dois pontos igual a zero, né? Multipliquei por R ela. O que acontece? 2R ponto é a derivada do R ao quadrado, né? Então, isso aqui é d a dt de R ao quadrado θ ponto igual a zero, né? Se eu derivar isso aqui, vai dar 2R ponto vezes θ ponto, mais R ao quadrado θ dois pontos igual a zero. Ora, uma quantidade cuja derivada é zero, ela é constante, né? Então, R ao quadrado, θ ponto vai ser igual a L. O que é o raio vezes a velocidade angular? Momento angular, né? Momento angular. Momento angular do sistema é constante. Quer dizer, isso aí vai implicar lá na física que o movimento se dá num plano, né? Não tem uma componente para tirar o movimento dos dois do plano, né? Bom, e agora eu vou usar isso aqui para simplificar essa minha equação aqui, né? Deixa eu ver direitinho para não incorrer em erro.
Isso aqui é meio truculento. Então, aqui eu vou... né? Agora eu vou querer fazer o R uma função de θ. Né? É como se eu invertesse, né? O θ é uma função de t, né? Eu vou inverter ela, vou colocar o t em função de θ e vou substituir no R de t, vai ficar o R, né? É como se fosse uma coisa assim, ó, R de t de θ, né? Aí o que é que vai acontecer? dr dθ vai ser dr dt vou fazer o contrário aqui. R de t, R de θ de t. Né? Então, dr dθ dθ dt igual a dr dt. Né? Dθ dt a gente tem aqui, né? Dθ dt é L sobre R ao quadrado. Né? Então, aqui eu vou ter que o dr dθ vezes L sobre R ao quadrado igual a dr dt. Né? Essa aqui é o que a gente vai usar. Aí vamos olhar aqui o que a gente tem aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, né? Então a equação, vou puxar para cá para não ficar. Não sei como está o meu tempo aqui, deixa eu... Quanto tempo ainda tem? Quê? 10 minutos? Ah, dá para fazer só. Então eu tenho R2 pontos, né? Então vai ser d dt de dr dt, né? Que é essa derivada segunda aqui, né? Menos R θ ponto nós já sabemos, aqui é L sobre R ao quadrado, né? Ao quadrado, né? Eu já ia esquecendo o quadrado aqui. Igual a menos Gm sobre R ao quadrado. Né? Só que eu posso substituir aqui o dr dt pela minha expressão aqui, né? Vai ser dr dt é L sobre R ao quadrado, né? Vou colocar aqui. L sobre R ao quadrado, né? Dr dθ. Tá bom? E agora eu vou fazer uma outra, né? Já daria para a gente fazer direto aqui, mas para ficar mais fácil eu vou fazer mais uma substituição aqui, que vai ser o U. Outra substituição. Vai ser o R igual a 1 sobre U. Né? Então, o dr dθ, né?
vai ser menos 1 sobre U ao quadrado, né, vezes du dθ. Então, vou aqui, eu fico aqui, né? Então, vai ficar o dAdt aqui ainda falta uma ali na frente, né? Que o dAdt é essa aqui, né? Se eu tirar o R aqui, né? Fica, eu posso substituir por esse dt aqui, eu posso substituir por L, né? Vezes R ao quadrado dAdθ. Pronto. Né? Então, vejam aqui, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre R é U, né? Então vai ficar L U ao quadrado, dAdθ, né? Aqui vai ficar menos 1 sobre U ao quadrado, né? Vai ficar L U ao quadrado, né? Que é 1 sobre R ao quadrado, é U ao quadrado, e dr dθ é menos 1 sobre U ao quadrado du dθ, né? Menos R, que é o 1 sobre U. Aqui vai ficar L ao quadrado vezes R a quarta é U a quarta, né? Menos GM sobre U ao quadrado. Tá? Então, eliminamos esse termo. O L é constante, cai fora. Fica menos L ao quadrado, U ao quadrado, né? Vai ficar D2U dθ ao quadrado, né? Menos L ao quadrado, U ao cubo, e menos GM, U ao quadrado. Né? Tá bom? Esse milagre aqui da... E aí, olha, eu simplifico o ao quadrado, né? Fica menos L ao quadrado, D2U dθ ao quadrado, menos L ao quadrado U, é igual a menos GM menos GM. Né? Bom, e agora, né, vou tirar o sinal menos de todo mundo. Está aí a minha equação. Chegamos nessa equação que agora todo mundo sabe a integrar, né? Deixa eu ver se está certo. Né? Eu só vou fazer mais uma, né? D2U dθ ao quadrado mais U igual a GM sobre L ao quadrado. Veja, uma solução para essa equação aqui é a solução constante. Se eu pegar U igual a GM sobre L ao quadrado, a derivada dele é zero e fica uma... Né? Então, eu sei que o U vai ter uma solução constante, GM sobre L ao quadrado. Né? E eu posso pegar outra como sendo uma função cosseno, porque se eu derivar uma função cosseno duas vezes, o que acontece? Dá menos cosseno.
né? Menos cosseno somado com cosseno vai dar 0. Então, eu posso pôr aqui mais uma constante que multiplica o cosseno, θ menos θ0. Então, U aqui. Então, essa é a solução do nosso problema onde a gente está. Só que o U agora é 1 sobre R, né? Então, o R de θ vai ser o inverso disso. 1 sobre GM sobre L ao quadrado mais C cosseno θ menos θ0. O que é isso aí, né? Isso a gente pode melhorar mais um pouquinho. Eu posso tirar, né? Posso tirar isso aqui lá para o numerador. Aqui vai ficar 1 mais CL ao quadrado sobre GM cosseno θ menos θ0. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Então, isso aqui, né? Eu não vou ter tempo de mostrar, isso aqui é uma equação da elipse. Né? Esse é um cálculo bem bonito também, infelizmente o tempo não vai dar, ele é mais um truque também, né? É uma elipse onde você pega a elipse aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Né? Você vai ter os dois focos dela, esse aqui é o centro da elipse. Né? Essa aqui é a distância focal f. Né? Esse aqui é o eixo maior da elipse, a gente chama de A. Né? Isso aqui é B. Né? E essa quantidade aqui é C. Né? Então, a equação dessa elipse, quando a gente escrever daquela maneira ali, o raio vai ser igual a B ao quadrado sobre A, sobre 1 1 mais F sobre A cosseno θ. Né? Essa quantidade E igual a F sobre A é a excentricidade da elipse. Ela mede o quanto a elipse é muito achatada ou pouco achatada, né? E também, quando esse número aqui é maior do que 1, né, você vai ter pontos onde isso aqui é 0. Né? Quando é igual a 1, vai te dar uma parábola, isso aqui. E quando é maior do que 1, vai te dar hipérboles. Então, o movimento de dois corpos ele pode ser elipse, pode ser parábolas e pode ser hipérboles. Dificilmente vão ser parábolas, porque é o caso limite. Né? E essa quantidade aqui, o B ao quadrado sobre A, é o C, que é esse cara aqui. Tá? Esse aqui é o ângulo θ. E esse aqui é o raio. Pronto. Então, infelizmente não vai dar para mostrar essa aqui, né? Teria mais uns 5 minutos de cálculo, mas vocês pedem para o professor de vocês mostrar isso aí para fechar o problema de que essa solução aqui realmente é uma elipse. Né? E aí vocês viraram especialistas em problemas de dois corpos agora.
Obrigado. Não sei se tem alguma pergunta. Podem, estão dispensados.